Prezados compatriotas, antes de começarmos o segundo episódio da série Empresários Nacionalistas, hoje sobre o grande empresário Delmiro Gouveia, anuncio que, como vocês já devem ter percebido, estou utilizando uma câmera nova. É a primeira vez que eu a utilizo para alguma gravação. Espero que a imagem esteja adequada, ou pelo menos um pouco melhor do que a antiga. O som, eu peço desculpas por ainda não estar tão bom assim, mas estou providenciando a melhoria do som. Então, não se preocupem. Se pelo menos der para ouvir o que eu falo hoje, né, se pelo menos for compreensível, pelo menos por hoje, por esse momento, já está de bom tamanho. Depois, pretendo, a partir dessa semana ou da outra, já melhorar a qualidade do som também, né? Bem, hoje vamos falar sobre Delmiro Gouveia, né? Um dos maiores empresários nacionalistas, um dos maiores nacionalistas e patriotas que o Brasil já teve. Ele nasceu na cidade de Ipu, no Ceará, em 1863 e foi assassinado na cidade de Pedra, em Alagoas, em 1917. Hoje a cidade de Pedra recebe o nome de Delmiro Gouveia, em homenagem a ele. Ele foi um dos pioneiros da industrialização do Brasil e, mais especificamente, da região Nordeste, onde ele estabeleceu suas atividades e promoveu uma verdadeira revolução industrial e social. Graças à sua incansável atividade empresarial de verdade, não é empresarial no sentido do velho da van, não é empresarial no sentido da Luísa ultrajando, né? Não, é empresarial de verdade no sentido que a gente discutiu aqui nos outros vídeos. Não é parasitária, né? Não é escravocrata ou semi-escravocrata, não é de humilhação e, subjugação dos trabalhadores do país, das localidades, não é empresarial no sentido do empreendimento, no sentido de iniciar uma atividade produtiva que faça a diferença para melhor na vida das pessoas, né? E o Delmiro Gouveia foi um dos maiores empresários do Brasil, né? Ele levou energia elétrica ao semiárido nordestino, ele formou um dos maiores parques industriais do Brasil e da América Latina no sertão de Alagoas, numa região que até hoje é uma das mais pobres, uma das mais desassistidas do país. Ele iniciou ali a construção de uma verdadeira prosperidade, como nós veremos ao longo do vídeo. Ele iniciou sua trajetória empresarial como intermediador entre os produtores de couro e de peles de cabra, de carneiro do sertão nordestino e os comerciantes estrangeiros sediados no Recife, tendo depois servido como gerente de uma empresa da Filadélfia, né, chamada King Sutherland Company. Quando a matriz faliu, ele comprou as unidades em Recife e fundou a Delmiro Gouveia e Companhia. E nesse momento ele dominou o mercado de peles do Nordeste. Em 1899, ele fundou o primeiro shopping center brasileiro. O shopping center não tem nenhuma novidade. Delmiro Gouveia já fundou lá atrás e sem esse nome colonizado, esse anglicismo de shopping center, né? Era o grande mercado do Derby, em Recife, né? A primeira instalação da cidade a ser servida de energia elétrica. Ou seja, o que nós consideramos hoje uma grande modernidade importada, que é o shopping center, começou efetivamente em Recife, numa capital do Nordeste, numa cidade importantíssima, numa cidade que efetivamente ajudou muito a construir a nacionalidade brasileira desde pelo menos a Batalha dos Guararapes, quando o povo brasileiro se uniu, não o povo português, mas o povo brasileiro se uniu para expulsar o invasor holandês. E ali se formou uma identidade nacional, começou a se formar uma identidade nacional que era distinta
da identidade portuguesa que então os colonizava, né? Enfim, Recife deu também essa contribuição para o Brasil, de ser a primeira cidade com um shopping center, graças no mercado, que concentrasse outros mercados, graças à atividade empresarial do Delmiro Gouveia, um dos nossos maiores empresários. O Delmiro também adquiriu a usina Beltrão e inovou o processo de refino do açúcar. O Brasil estava muito atrasado no refino do açúcar. O Brasil tinha cana-de-açúcar, mas não tinha a técnica industrial para fazer o refino, para fazer um refino de boa qualidade. A Europa, Estados Unidos faziam um refino melhor, ainda que a matéria-prima fosse brasileira. Delmiro inovou, conseguiu se associar com, com os empresários, com os fornecedores, para criar uma técnica nova e mais avançada de produção de açúcar, né? De açúcar refinado. Né? Contudo, né, ele se indispôs com a oligarquia Rosa e Silva, que governava Pernambuco na época. Como sempre, essa oligarquia atrasando o país. Né? E a sua refinaria foi sabotada, né? E o grande mercado do Derby foi incendiado. Né? Ele teve que fugir para Alagoas para manter-se vivo, porque os oligarcas de Pernambuco, Rosa e Silva, queriam a cabeça dele. Né? E ele fugiu para Alagoas e lá se radicou, no município de Pedra, né? Como eu já disse, hoje leva o nome de Delmiro Gouveia. Né? E em Alagoas, né, no sertão de Alagoas, ele vislumbrou a possibilidade de geração de energia elétrica a partir das quedas de Paulo Afonso. Ou seja, para vocês verem como o cara era um visionário. Ele chegou num lugar, era um forasteiro, por assim dizer, né? E ele já viu uma possibilidade de empreendimento para melhorar aquele local, para estruturar aquele local. Né? Ele não ficou olhando o céu simplesmente, ele olhou a natureza e o que, é que eu posso fazer aqui, né? Quais são as oportunidades que o meio me dá para melhorar as condições daqui, para desenvolver esse local. Isso quer ter visão empresarial, isso quer ter visão empreendedora. Né? Visão empreendedora não é não é o velho da van explorando os funcionários, obrigando eles a votarem no Bolsonaro. Atividade empresarial não é a Luísa Trajano falando que uma pessoa pode morar e trabalhar num cubículo de 10 metros quadrados. Não é isso. Né? Isso é parasitário, isso é escravismo, né? Isso é exploração. Né? O que o Delmiro Gouveia fez que era propriamente uma atividade empresarial, de iniciar uma atividade nova que melhore a vida daquelas pessoas. Ele chegou em Alagoas e viu, só tem umas quedas d'água, vamos fazer aqui uma hidrelétrica. Né? A usina hidrelétrica estava começando na época, né? Era um novo ramo de atividade na época. Né? Já estava na Europa, Estados Unidos, já estava sendo feito. Ele falou, por que não no Brasil? Né? Por que não em Alagoas? Por que não no sertão do Nordeste? Vamos fazer aqui. Né? Foi isso que ele pensou e efetivamente fez. Né? Ele conseguiu autorização do governo de Alagoas e atraiu empresários e cientistas dos Estados Unidos e da Europa para construir a usina hidrelétrica de Angiquinho, do lado alagoano de Paulo Afonso, que foi inaugurada em 1913. Né? Em torno dela, ele estabeleceu em 1914 a Companhia Agrofabril Mercantil, destinada à fabricação de linhas de coser para rendas e bordados, fios e cordões de algodão, fios encerados e fitas gomadas para embrulhos. Né? Ele inovou ao usar como matéria-prima o algodão nacional, o algodão seridó, em vez do algodão egípcio, e assim incentivou a agricultura local. Ou seja, a gente vê como indústria e agricultura não são antagônicos entre si, pelo contrário, são complementares, porque as matérias-primas da indústria vêm da agricultura, e por sua vez, os itens necessários para o aumento da produtividade agrícola vêm da indústria. Né? Então, dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento, indústria e agricultura têm que vir juntas, uma tem que reforçar a outra, elas são interdependentes e Delmiro Gouveia pensou dessa forma. Né? Logo no seu primeiro ano de existência, a Agrofabril Mercantil empregava 800 pessoas, ou seja, 800 pessoas no sertão do Nordeste daquela época, uma população nacional muito menor, daquela região ainda menor, então 800 pessoas era realmente muita gente. Né? Era muita, talvez hoje desse mais de 10 mil pessoas, né, se a gente fizesse
primeiro ano, já produzia 2.000 carretéis de linha por dia. Né? 2.000, vou repetir, 2.000 carretéis de linha por dia, desbancando a empresa britânica Machine Cotton, que até então tinha o monopólio na região. Ou seja, o Delmiro Gouveia, o capital nacional, o empresário nacional, desafiando a empresa britânica que até então controlava o mercado da indústria têxtil do Nordeste e grande parte do Brasil. Né? Em 3 anos, né, ou seja, 3 anos da Agrofabril Mercantil, haveria 2.500 trabalhadores, multiplicando a produção. Você olha só, 2.500 pessoas trabalhando em 1917, no sertão nordestino. Isso é uma revolução industrial, isso era um parque industrial, né, de fato. Né? Não era pouca coisa, era muita coisa. Né? E mais do que a indústria, Delmiro Gouveia inaugurou no sertão de Alagoas a distribuição de energia elétrica, que era a mais barata e eficiente do Brasil na época. E também a distribuição de água encanada e de coleta de esgoto, essenciais em uma região tão seca. Né? Graças a isso, a agricultura e a pecuária puderam ser desenvolvidas na região. Então, olha só, essa dinâmica entre infraestrutura, indústria e agricultura. É isso que essa simbiose, né? Essa correlação, essa interdependência que faz o desenvolvimento da região. Né? Ele também, Delmiro Gouveia também construiu 520 quilômetros de estradas ligando a cidade de Pedra às regiões da redondeza. Por isso, Delmiro Gouveia tornou-se conhecido como fazedor de oásis, porque, de fato, numa região que só havia miséria e fanatismo, né, só havia latifúndio, cangaceiro, beatos messiânicos e milenaristas, Delmiro Gouveia levou, de fato, desenvolvimento. Delmiro Gouveia colocou aquela região no século XX, tirou de uma Idade Média e colocou no século XX. E isso que é ser empresário. Olha a atitude, né? Olha a iniciativa, a obra. Né? E no centro da obra industrialista de Delmiro Gouveia estava também uma preocupação social muito avançada, que destoava da negligência e da indiferença com que os governantes da República Velha tratavam a questão social. Os operários de Delmiro trabalhavam em regime de 8 horas diárias, com descanso aos domingos. As gestantes, né, as grávidas, tinham licenças de 3 meses antes e depois do parto. E as noivas tinham direito a um enxoval de casamento gratuito. E tudo isso bem antes das leis trabalhistas existirem. Né? Ou seja, os governos da República Velha queriam mais que o povo se ferrasse, que o povo fosse explorado, porque aquela República Velha representava basicamente os interesses das oligarquias agrárias, né? E de um empresariado industrial bastante exploratório, e Delmiro Gouveia já introduz a questão dos direitos trabalhistas, né, para os seus trabalhadores antes da Era Vargas começar. Bem, ninguém pensava que a Era Vargas iria começar naquela época. E Delmiro Gouveia já estava adiantando grande parte da obra, tanto da obra econômica, industrial, quanto da obra social, que só a Era Vargas levaria para o Brasil em âmbito nacional. Né? Delmiro também estabeleceu o primeiro serviço social brasileiro, construindo uma vila operária, a Vila da Pedra, para os trabalhadores da sua empresa. Nessa vila, que na verdade era a cidade inteira, havia escolas, lavanderias, uma feira onde os preços eram tabelados, ou seja, não havia espaço para especulação, não havia espaço para malandragem. Né? Delmiro estabeleceu quais os preços que deveriam ser cobrados, colocava o preço de acordo com o que os operários podiam pagar. Né? Havia cinema, havia carrossel, havia salão de festas, havia banda de música, havia rink de patinação. Ou seja, havia toda uma estrutura física, né, de habitação, de emprego, e havia uma de coleta de esgoto, distribuição de água, de energia elétrica, e havia também a parte recreativa, a parte social. Né? Ou seja, Delmiro Gouveia cuidou de tudo. A Vila Operária de Delmiro Gouveia era um paraíso, de fato. Né? Havia tudo que as pessoas precisavam, tudo que as pessoas comuns precisam, havia ali. Né? Havia emprego, havia escola, havia lazer, havia espaço de socialização, havia
havia cultura, havia tudo, havia comércio, enfim, tudo, né? Delmiro Gouveia viu a situação de uma forma totalizante, né? Ele não via as coisas de forma fragmentada, né? Ele via as coisas como um todo e procurava construir as coisas como um todo, né? Sem deixar ponta, né? Sem deixar fragmento. E não era uma coisa experimental, vamos fazer um pouquinho aqui para depois ver ali, não. Fazia tudo como tinha que ser feito, né? Fazia a obra no seu conjunto, né? E, e além disso, nessa vila operária do Delmiro, a frequência escolar e o banho diário eram obrigatórios. E eram proibidos cachaça, armas, principalmente faca de ponta, que era o que o povo usava mais, né? Jogo do bicho era proibido, cuspir no chão era proibido, andar descalço era proibido. Roubos e furtos, então, nem pensar, né? E o Delmiro também punia os casos de violência doméstica e exigia tratamento igualitário para as mulheres, né? Ou seja, não era uma relação patriarcal, né? A vila operária do Delmiro não era patriarcal, né? Porque as mulheres tinham igualdade em relação aos homens, né? Elas podiam trabalhar e tinham os direitos trabalhistas, mereciam ser respeitadas. A integridade física e emocional das mulheres era preservada nessa vila do Delmiro. Não era aceitável o caso de violência doméstica, estupro, nada disso. As mulheres tinham um status igualitário nessa vila do Delmiro Gouveia, né? E todos também deviam cantar o hino nacional todos os dias pela manhã. Ou seja, além disso, além de todo esse trabalho de estruturação social, de estruturação material, havia também uma questão nacionalista também, né? De fazer o pertencimento aos símbolos nacionais, fazer com que as pessoas se identificassem com os símbolos nacionais, se identificassem com o país em que nasceu. Isso não era feito de uma forma hipócrita e abstrata, como o velho da Havan faz. Não. Isso era uma coisa concreta, porque as pessoas reconheciam nos símbolos do país a grandeza que o país lhe oferecia, né? E como o país lhe oferecia a partir de uma atividade empresarial nacional, né? Ou seja, Delmiro era representante do Brasil, de certa forma, não um representante governamental, não um representante institucional, mas um representante de um Brasil que podia e queria crescer, que podia e queria se desenvolver, que podia querer se tornar grande e se tornar justo. Então, a grandeza do Brasil era exaltada na obra do Delmiro. O Delmiro era nacionalista e queria que os seus operários também fossem. E eles correspondiam a isso porque ali eles viam, de fato, o Brasil sendo levado para frente. Não era uma coisa meramente simbólica, de fetichismo, de símbolos, de representações, não, era uma coisa para valer mesmo, né? Ou seja, a gratidão que as pessoas tinham à bandeira nacional era a gratidão que as pessoas tinham ao Delmiro e o reconhecimento da potência coletiva gerada por aquele grande empreendimento e potência coletiva essa na qual todos ali participavam e contribuíam. Ou seja, era a pátria crescendo, era a pátria se desenvolvendo, era a pátria sendo reconhecida, né? Então, Delmiro Gouveia construiu uma cidade modelo, tanto na harmonia social quanto na eficiência produtiva da indústria. A Vila da Pedra chegou a ser chamada de Canaã sertaneja e tinha, em 1917, 6 mil habitantes, né? E vamos lembrar, 6 mil habitantes, uma cidade da época, além de ser bastante coisa, ainda mais no sertão de Alagoas, eram 6 mil habitantes emprego, com emprego de qualidade, com direitos trabalhistas, com casa, com saneamento, com escola, com lazer, com cultura, com uma consciência patriótica, ou seja, aquilo era um modelo em miniatura do Brasil que deveria existir, né? Então ele criou, o Delmiro criou uma miniatura de um Brasil grande, né? A Vila da Pedra era um modelo do Brasil que deveria existir, um modelo de um Brasil desenvolvido, de um Brasil com bem-estar social. E isso não era no Rio de Janeiro, isso não era em São Paulo, isso era numa das regiões mais pobres e abandonadas do país até hoje, e ainda mais naquela época, né? Então, é evidente, como você pode até perguntar, e Delmiro não tinha inimigos? Muitos, era o que ele mais tinha. Tinha mais inimigos do que amigos, né? Porque todo mundo que quer fazer alguma coisa boa no Brasil acaba colecionando mais desafetos do que aliados, né?
E, evidentemente, ele atraiu muitos inimigos, né? Tanto inimigos estrangeiros, como a Machine Cotton, que se viu ameaçada pelo florescimento da indústria têxtil nacional, quanto das oligarquias locais, que se sentiam ameaçadas pelo exemplo de justiça social e de desenvolvimento levado por Delmiro e que se espalhou rápido por todo o sertão, fazendo aumentar as exigências e contestações do povo. Né? O povo em todo o sertão tomava conhecimento daquele paraíso que estava sendo construído, né? As pessoas na Vila da Pedra tinham tudo ali que precisavam, tinha uma vida digna, e os outros lá que viviam na fome, na miséria, enfim, vivia na merda lá. Aí chegava lá pro coronel lá e falava, pô, eu também quero, por que você não é igual o Delmiro? Porque o Delmiro tá fazendo todas essas coisas boas e você não tá fazendo. Não é porque você me chicoteia enquanto o Delmiro da casa, da emprego, enfim, da escola, enfim, dá tudo de bom. Né? Então isso gerou uma insatisfação entre as oligarquias locais que começaram a ser cobradas pelo povo. Né? E as oligarquias locais se aliaram com a oligarquia inglesa, né, da Machine Cotton, que não estava querendo que a indústria têxtil de Delmiro se desenvolvesse, porque a indústria têxtil de Delmiro se desenvolvendo tirava mercado da, da empresa inglesa. Né? E então, em 10 de outubro de 1917, Delmiro Gouveia foi assassinado a tiros na mesma cidade de Pedra. Mataram ele a bala. Né? Caçaram ele, de fato. Né? Ele foi morto como se mata um animal. Né? E nessa época que ele foi morto, ele analisava projetos de implantar no local a indústria de papel a partir de fibras de cactos nordestinos e de outras plantas do Nordeste, e também a indústria de cigarros, a partir do fumo que seria plantado localmente. Mas, infelizmente, quem tomou fumo foi ele. Né? E há fortes indícios da participação tanto dos ingleses quanto dos oligarcas locais no assassinato de Delmiro Gouveia. Né? Logo depois do seu assassinato, a nova administração ficou às voltas com empréstimos e dívidas. Foi completamente enrolada pelos ingleses com o apoio do judiciário brasileiro, que já era entreguista e antinacional desde aquela época, desde até antes. Né? De modo que a empresa foi obrigada a ser vendida para a Machine Cotton em 1929. Ou seja, a mesma Machine Cotton que liderou o assassinato do Delmiro Gouveia foi a que pegou a agrofabril mercantil. Né? Qualquer semelhança com hoje, né, com o Moro virando conselheiro da Odebrecht depois de ter destruído a empresa, o Sérgio Moro virando manda-chuva da Odebrecht depois de ter a destruído, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque o entreguismo continua o mesmo. Né? Os personagens são diferentes, mas a essência do processo, que é a anti-brasilidade, que é a hostilidade a tudo que é brasileiro, que é, quer fazer o Brasil se tornar apenas mera reserva para os outros e não se virar para dentro. Isso existia naquela época e existe hoje ainda, infelizmente. Né? E a Machine Cotton, em 29, destruiu completamente o parque industrial construído por Delmiro, atirando a maquinaria do alto dos precipícios. Né? Lá para Paulo Afonso, lá naquele, jogava a maquinaria de lá, ou seja, destruição total, né? Colonialismo total para impedir o Brasil de se industrializar e se desenvolver, se tornar grande e ameaçar a supremacia da Inglaterra. Né? E, além disso, as fábricas e a Vila Operária foram esvaziadas. Né? Então, houve esse esvaziamento e chegou até mesmo a haver a vandalização por cangaceiros a serviço dos fazendeiros locais. A Vila Operária foi invadida várias vezes por cangaceiros que destruíram aquilo ali tudo, porque cangaceiro sempre esteve a serviço das oligarquias latifundiárias locais. Cangaceiro não é herói, cangaceiro não é mocinho, cangaceiro não representa o povo, cangaceiro é bandido. Né? E felizmente, Cangaceiro foi tratado como bandido, né, por Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas mandou o exército caçar Lampião e Maria Bonita, né, Corisco, não tinha mais que fazer isso mesmo, porque eles não mereciam outra coisa. Né? Cangaceiro sempre foi bandido, sempre foi marginal, sempre humilhou o povo. Né? Cangaceiro era braço armado dos fazendeiros locais, e os cangaceiros destruíram esse trabalho belíssimo
do Delmiro Gouveia a mando dos fazendeiros locais e a mando do capital inglês, né? De modo que não sobrou praticamente nada daquilo que foi uma das experiências mais bonitas de desenvolvimento econômico e social, liderada por um empresário de verdade, um autêntico patriota, cujo exemplo deve permanecer vivo na memória dos brasileiros e servir como referência para a construção do Brasil independente. Muito obrigado a todos. O próximo episódio, né, da série Empresários Nacionalistas será sobre o empresário George Street, né, que, como nós veremos, teve um papel muito importante na defesa da indústria nacional e na feitura, na redação das leis trabalhistas na era Vargas, né. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima.